Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser. Olá, você que nos acompanha aqui nas plataformas de O Tempo, na rádio O Tempo FM, também nas nossas redes sociais. Eu sou o Levi Guimarães, estou aqui na Câmara dos Deputados com o deputado Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná, ele que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma das mais influentes aqui do Congresso Nacional. Olá, deputado, muito obrigado por receber o nosso convite, seja muito bem-vindo ao Jornal Tempo. Eu que agradeço o espaço, é um importante momento de discussão da política agrícola do país. É um prazer recebê-los aqui para tratarmos desses assuntos. Deputado, o senhor é o líder da chamada bancada ruralista, que é bastante numerosa e que tem tido aí momentos de altos e baixos com o atual governo, com o presidente Lula. O senhor mesmo já fez algumas críticas ao tom como ele se refere algumas vezes ao agronegócio. Como que está essa relação nesse momento? Veja, é uma relação em que a gente exige, no mínimo, respeito e que entendemos a importância do nosso setor. Nós somos um setor da economia, para mim, obviamente, o mais importante. Nós representamos 1/3 do nosso PIB, representamos mais de 25% dos empregos gerados no país. A balança comercial só é positiva por causa do agro, mais de metade das exportações, 52% ou 53%, são produtos agrícolas que são exportados pelo país. E agora, semana passada, o próprio IBGE mostrou os números em que esse pequeno crescimento de PIB que nós tivemos na nossa economia, 22% desse crescimento foi de responsabilidade do agro. Então, o que a gente pede do governo é respeito. A gente passa a ter alguma relação positiva e possível com o governo quando a gente tem e a gente enxerga no governo alguma medida positiva para o agro. Eles têm se esforçado, têm buscado entendimentos conosco. O ministro Fávaro tem sido uma ponte importante com o governo, assim como o presidente Alckmin. E o próprio Lula, dias atrás, em um podcast, uma live, falou bem do agro, defendeu o agro, falou que é contra a invasão de terras, deu um discurso positivo para o nosso setor, vamos dizer assim. Agora é óbvio que a gente tem que esperar as atitudes, né? As atitudes falam muito mais do que as palavras e a gente precisa entender que existe sim uma boa vontade desse governo com o setor mais importante da economia. Agora, essas atitudes até o momento, na visão dos senhores, elas têm acontecido? Não, nada, longe disso. O que falta? A gente vê um governo que tem sido pautado pela questão ideológica, e enquanto ele for pautado pela questão ideológica, a gente não vai conseguir se acertar nunca, não vai conseguir se entender nunca. Eu sou de uma linha política distinta do atual governo, do atual presidente. Entendo que nós temos que permitir que o produtor rural cresça, desenvolva e nosso setor seja cada vez mais forte, mais pujante. Nós sustentamos esse país, essa economia, e o governo federal não entende dessa maneira. Tem posto vários empecilhos no nosso desenvolvimento, vários membros do governo trabalhando contra o agro, né? Esses dias até a própria presidente do partido do presidente falou barbaridade sobre o nosso setor. Então, a gente precisa que haja um entendimento claro, com atos, né, atitudes do governo em prol do nosso setor. Não adianta nada falar que nos apoia, que nos ajuda e por trás fazer um jogo diferente. Nem os aliados eles controlam. Já visto a presença maciça do MST em cargos importantes desse governo e o governo nada fala para parar invasões e parar o esbulho possessório e a criminalidade no país. Então, infelizmente, a gente ainda não conseguiu enxergar atitudes positivas, né? A recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário é algo que incomoda também? Veja, quando da reestruturação da esplanada dos ministérios, cabe a cada um que é eleito, né, presidente da República, eleito, escolher como que ele vai tocar a esplanada. Esse governo entende, eu não concordo com isso, mas esse governo entende que precisava aumentar o número de ministérios e dividir as pastas e fazer com que houvesse uma divisão principalmente da pasta da agricultura. Nós trabalhamos muito naquela reestruturação da esplanada, na medida provisória, conseguimos ser atendidos em grande parte pelo relator, devolvemos o abastecimento para o Ministério da Agricultura, tiramos o cadastro ambiental da mão do Ministério do Meio Ambiente, que estava usando só para patrulhar os produtores rurais, tiramos as demarcações do Ministério Indígena e botamos de volta no Ministério da Justiça. Então fomos atendidos e por isso até que esse projeto passou para que a gente pudesse efetivamente ter esses benefícios em relação ao nosso setor dentro da esplanada. Agora o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um objetivo só. O objetivo dele é atender um movimento político de invasores de terras
e fazer com que o INCRA seja ocupado e loteado por essas pessoas. Infelizmente, essa é a realidade. Eu, obviamente, que não posso concordar com isso, mas, independente disso, nós temos que conviver, né? O governo está aí, o ministro está lá nomeado, nós temos tentado sempre algum tipo de diálogo, algum tipo de proximidade. A própria elaboração do Plano Safra agora passa também pelo MDA, então a gente precisa ter algum tipo de relacionamento para conseguir negociar as pautas importantes do nosso setor. Bom, com relação ao Plano Safra, que está em fase de negociação ainda, né? O senhor já chegou a dizer que o valor ideal seria em torno de 25 bilhões. É viável chegar a esse valor e tem havido boa vontade do governo para chegar nesse valor? Veja, nós temos isso apresentado como demanda, né? Nós temos 25 bilhões, que é o número que o nosso setor entende que é o necessário para atender seguro, para atender o Plano Safra, para fazer com que haja uma viabilização de equalização de juros para um volume de negócios em torno de 400 bilhões. Não entendo que o governo tenha esse dinheiro. Há espaço fiscal para isso, mas não entendo que haja boa vontade suficiente para que isso aconteça. Hoje as coisas dificultaram um pouco. Com a abertura dessa quantidade de ministérios, a negociação deixa de ser em 3 ministérios e passa a ser em 6. Então é óbvio que há interesses distintos em cada um deles. Eu sei que o Ministério da Agricultura está solicitando à Economia, ao Planejamento, à Fazenda, algo em torno de 15 a 17 e o MDA solicitando mais 8. Eu não acho que vão conseguir todo esse montante, não. Mas o que a gente tem responsabilidade e obrigação de fazer é deixar juro para a produção rural abaixo de 2 dígitos, né, que eu acho que essa é uma preocupação de todos nós, e ter pelo menos 2 ou 3 bi de seguro agrícola, que é muito importante nesse momento. Vamos batalhar o máximo para isso, as conversas ainda estão ocorrendo, estamos conversando sobre isso, e temos aí até o final do mês para buscar esses números e apresentar um plano safra robusto que atenda às necessidades da nossa produção. Agora, deputado, nós estamos ainda em meio à discussão sobre o marco temporal das terras indígenas, que é um tema bastante polêmico, foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, o senhor até comemorou bastante e agora está ainda em análise pelo Supremo Tribunal Federal, né? O ministro André Mendonça pediu vista na semana passada. Por que essa é uma pauta que interessa tanto ao agro? Bom, primeiro que não é só do agro, né? Nós estamos falando de uma pauta de regularização e direito de propriedade. Nós estamos falando do cumprimento da Constituição. Não é uma questão de ser contra povos indígenas ou a favor de povos indígenas. Não é isso. O que nós queremos é a garantia constitucional do direito de propriedade. Isso está lá no artigo 5º da Constituição. O simples fato de não se ter uma data específica sobre o limite de demarcação de terras possibilita que qualquer pessoa se autodeclare indígena, se autodeclare quilombola, se autodeclare e chegue em qualquer propriedade rural ou em qualquer cidade desse país e diga que aquele local é passível de demarcação. E detalhe, demarcação não prevê pagamento, não prevê indenização, demarcação prevê expropriação. Então isso é um caso muito grave, já está acontecendo, como está ocorrendo em Santa Catarina, e a gente precisa ter uma legislação muito clara em relação a isso. Se até outubro de 1988 não foi requerida aquela área, não é em 500 anos não se buscou a solução para esse passivo, não é agora que isso vai acontecer. Então, a possibilidade de se elaborar novos laudos antropológicos e buscar novas áreas e principalmente abrir a possibilidade de demarcação de mais de 22% do território nacional, isso é realmente algo que nos causa um espanto enorme. Para o agro é extremamente prejudicial, não só pelo risco da quantidade de produção agrícola que nós temos no país, mas principalmente para essas famílias que já estão em áreas consolidadas, famílias que já estão há mais de 100 anos nessas terras e que, sem dúvida alguma, seriam expropriadas, ou seja, perderiam o seu ganha-pão da noite por dia por uma questão autodeclaratória de laudos duvidosos e que poderia haver essas demarcações. Então, falar bem a verdade, gente, nós produzimos em uma área pequena do tamanho que é o Brasil, nós não precisamos aumentar a área de produção, o que não pode é a gente perder o que já está acontecendo, o que já está sendo utilizado para a produção agropecuária, inclusive para municípios. Existe no meu estado, por exemplo, no Paraná, 4 ou 5 municípios que teriam suas áreas inteiras comandadas pelo FUNAI, ou seja, perderiam o direito de propriedade até aquelas imóveis urbanos, ou seja, é um caso muito grave que precisa estar muito claro na lei e a lei está na responsabilidade do Poder Legislativo. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal legislar. Por isso que a gente critica tanto isso. Corremos aqui na Câmara, conseguimos aprovar uma votação histórica,
com um recorde de votos, uma votação muito contundente, que agora está no Senado, vai pelo mesmo caminho para que a gente possa trabalhar nessa aprovação, mas que a gente se antecipe ao STF, que não cabe ao STF legislar, a gente tem que fazer com que o STF cumpra a Constituição, e na Constituição está claríssimo o direito de propriedade. Agora, um dos argumentos das pessoas que defendem, que são críticas, na verdade, né, do marco temporal, é que ao se manter a demarcação de terras indígenas, ou mesmo ao se demarcar novas terras indígenas, se preserva aquela área ambiental e que isso seria, inclusive, um benefício ao agronegócio, para se manter, por exemplo, o regime de chuvas. Como que o senhor vê? Isso é uma busca de uma narrativa completamente paliativa para o assunto, né? Nós estamos falando, se formos falar especificamente de bioma amazônico, que é o que falam, a nossa legislação ambiental já é a mais restritiva do mundo. É a relação 80-20, ou seja, o produtor preserva 80% da área e produz em 20%. Eu garanto para você que aldeia indígena nenhuma no mundo faz isso. Ou seja, a gente tem uma responsabilidade enorme de preservação ambiental. A agropecuária brasileira tem uma legislação extremamente restritiva e contundente, e nós temos trabalhado com responsabilidade socioambiental. É óbvio, existe mal feito? Existe. Cabe a nós denunciar e punir aqueles que fazem o mal feito. Mas nós, da bancada ruralista, da Frente Parlamentar da Agropecuária, não concordamos com desmatamento ilegal, não concordamos com grilagem, não concordamos com garimpos ilegais. O que a gente quer é a possibilidade de dar garantias ao direito de propriedade, que as pessoas possam continuar produzindo. Nós temos uma responsabilidade enorme no Brasil. Nós temos que triplicar a produção de alimentos nas próximas décadas, e nós vamos conseguir só isso incentivando os produtores rurais, e não punindo, o tempo todo punindo. Essa história de que novas demarcações seriam benéficas para o meio ambiente e tal, gente, papel aceita qualquer coisa e narrativa a gente pode inventar qualquer uma. Não existe comprovação alguma disso. Então é óbvio que a gente tem que tratar os fatos como são a sua realidade. Eu garanto para você que só 3% do esgoto tratado em todas as cidades da Amazônia é muito mais prejudicial do que a produção agrícola. Agora, os dados nos últimos anos vêm demonstrando um aumento nos índices de desmatamento, não só da Amazônia, como de outros biomas brasileiros também. Isso é uma situação que preocupa a vocês? Claro, é uma situação alarmante? Claro. Primeiro que você tem que separar duas coisas que são muito distintas. Você tem desmatamento ilegal, que nós condenamos e somos claramente contrários, e você tem áreas de manejo com desmatamento permitido, ilegal, autorizado pelos órgãos ambientais, inclusive. Então, esse desmatamento que é permitido de áreas de manejo, isso acontece naturalmente, como acontece em qualquer área de produção, inclusive nas grandes cidades. O que a gente tem que punir, tem que proibir, é o desmatamento ilegal. E esses caras que fazem o desmatamento ilegal não tem que ser aplaudidos nem defendidos por ninguém, e a gente não vai defendê-los. Agora, o que a gente tem que ter a noção muito clara é que o agro vive uma guerra de narrativas. Os nossos concorrentes internacionais vão sempre dizer que a produção aqui é pior, que a gente desmata demais, que a gente usa defensivo demais, que a nossa produção não é limpa, que não é sustentável, que não é socialmente responsável, ambientalmente responsável. É óbvio, eles disputam os mesmos mercados que a gente, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia. A própria União Europeia, que apresenta agora um Green Deal para punir a produção agrícola brasileira, é a mesma União Europeia que não tem mais um pé de árvore, que já destruiu tudo. Leia-se França, Alemanha e qualquer um dos países da Escandinávia. Não tem mais nada. E usam o nosso exemplo e a nossa preservação, que nós já temos feito até hoje, como responsabilização para que a gente mantenha essa preservação, que ninguém mais do que nós sabemos que ela é necessária. Nós temos o Código Florestal que define bioma por bioma do país, diz quanto pode se produzir em cada um, quanta área a gente pode ter em cada um, o que tem que se preservar em cada um, e isso tudo a gente tem seguido. Agora, infelizmente, muitas e muitas ONGs que são bancadas ideologicamente por esse governo e por tantos outros governos do país que têm interesse em prejudicar a produção agrícola brasileira, têm usado esses números para atacar-nos, e isso é o que a gente enfrenta desde que o mundo é mundo, e vamos continuar enfrentando. Agora, o senhor vê a ministra Marina Silva do Meio Ambiente como uma radical ou com alguém com interesses opostos ao do agronegócio? Totalmente. Por quê? Por quê? Só olhar qualquer atitude dela. Infelizmente, a deputada Marina Silva, como ministra do Meio Ambiente, não consegue ter um debate técnico. As questões defendidas e apresentadas por ela no ministério dela são todas 100% ideológicas. Infelizmente, enquanto a ideologia superar o debate ambiental, o debate técnico sobre a questão ambiental, a gente não consegue se acertar nunca. Agora, com o aumento desses índices de desmatamento nos últimos anos, não seria necessário uma política mais rígida ou
uma fiscalização mais rígida para coibir Estou dizendo, nós somos claramente contrários ao desmatamento ilegal, e nós não aceitamos o desmatamento ilegal e vamos sempre falar contra ele. Cabe aos órgãos do governo evitá-los, mas nós, em momento algum, apoiamos o desmatamento ilegal e nem vamos apoiar. Agora, o senhor falou aí que o agro brasileiro, naturalmente, tem muitos concorrentes internacionais, né? Já deve ser negociado já há bastante tempo esse acordo Mercosul, União Europeia. Do jeito que ele está agora, como que os senhores veem esse acordo? Seria benéfico para o agro brasileiro? Hoje, muito ruim. Muito ruim porque encara o nosso agro com uma responsabilidade gigantesca de ressarcimento e pagamento por serviços ambientais que não foram realizados em outros países. Seria uma punição muito clara à produção agrícola brasileira. Nós temos técnicas muito avançadas implementadas no agro nacional, como, por exemplo, o plantio direto, que é uma invenção brasileira que acontece aqui, que seria já uma adicionalidade importante sobre preservação ambiental e boas práticas de produção, que a União Europeia não reconhece. Enquanto houver qualquer tipo de embargo por parte da União Europeia em relação à nossa produção, sendo que eles importam praticamente 19% da nossa produção agrícola, a gente não pode ter um diálogo tranquilo. O que a gente precisa ter é transparência nos fatos. Mostrar que lá eles não realizaram, que eles não podem agora exigir que a gente realize aqui. Que o jeito que a gente produz alimento, o jeito que a gente produz as nossas commodities, é a maneira como o Brasil tem sustentado suas contas e tem se transformado no gigante produtivo que é. Isso a gente só vai conseguir fazer um grande acordo com eles a partir do momento que eles cederem também. O próprio governo, que é um governo de esquerda e que sempre defendeu esse acordo União Europeia-Mercosul, tem deixado muito claro que a side letter que foi apresentada é extremamente maléfica para a nossa produção, extremamente maléfica para a economia brasileira, que a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Então, de forma um pouco mais objetiva, um pouco mais clara, o que precisaria mudar nesse acordo? Precisaria eles aceitarem os nossos produtos e a exportação e a importação de produtos brasileiros do jeito que ela ocorre naturalmente. Não podem criar um monte de empecilhos e barreiras protecionistas se eles querem fazer um acordo comercial conosco. Agora, deputado, falando sobre reforma tributária, uma das discussões mais importantes aqui do Congresso nesse ano. Pelo que já foi apresentado até agora, do relatório preliminar do grupo de trabalho, aqui na Câmara, para o agronegócio, a reforma vai ser boa ou ruim? Ela era muito ruim, era horrorosa até poucos dias atrás. Começamos a avançar em temas importantes, como, por exemplo, alíquotas diferenciadas e respeito ao ato cooperativo e avanços importantes para o nosso setor. Ainda está ruim, mas nós estamos tentando encontrar convergências para que a gente possa apoiar, porque entendemos que uma reforma tributária é extremamente importante para o Brasil todo. Agora, óbvio que se ela for punitiva para o setor agropecuário, nós não vamos apoiar de jeito nenhum. Então, nos moldes que está neste momento, pelo que saiu do grupo de trabalho... Não posso dizer, a gente não conhece o texto, o grupo de trabalho não conseguiu apresentar um texto ainda do que seria a PEC. Foi apresentado um texto com diretrizes. Nas diretrizes ele bota alíquota especial diferenciada para a produção rural. Nem o conceito de produção rural nos foi apresentado. Enquanto não tiver um texto da PEC para nós estudarmos e sabermos o que a gente vai estar enfrentando, nós não podemos dizer se apoiamos ou não. No momento nós estamos sentados com o relator, trabalhando no texto para que ele possa vir já plausível para o setor agropecuário. Então, o que precisa ser mudado nesse texto para que tenha o apoio do senhor? A gente precisa entender que a produção rural existe diferenciação em todas as cadeias, toda a cadeia produtiva do agronegócio é diferenciada, que nós não podemos ter uma alíquota única incidindo sobre o consumo em toda a cadeia igualitariamente. Nós precisamos de alíquotas diferenciadas, nós precisamos do respeito e da confirmação do ato cooperativo para não haver bitributação. Nós não entendemos, por exemplo, que a desoneração da cesta básica será algo de alguma maneira benéfico para a economia, pelo contrário, vai haver uma diminuição de consumo e isso vai ser ruim também para o nosso setor. Nós precisamos entender o produtor rural como contribuinte, qual é esse conceito. Hoje, mais de 98% dos produtores rurais do Brasil são pessoa física, não são CNPJ, não são pessoa jurídica. Precisaria haver uma transformação de tudo isso com o fim do crédito presumido. Então, são diversos temas que são fáceis de serem solucionados e que a gente tem conversado com o relator buscando entendimentos sobre a produção in natura, sobre a agroindústria, os conceitos todos da agropecuária para que o nosso setor não seja prejudicado. Agora, o senhor acredita que... porque muito se fala que essa é a melhor oportunidade que o país já teve para aprovar uma reforma tributária, porque há todo um esforço, apesar de já ser um tema discutido há muitas décadas, né? O senhor acredita que dessa vez ela vai ser aprovada? Eu acredito que dessa vez ela está tramitando com a maior possibilidade de ser aprovada. Agora ela será aprovada a partir do momento que haja um bom trabalho de negociação e principalmente um bom trabalho técnico de solução de diversas arestas, não só com o setor agropecuário,
mas também com o setor de serviços, com o setor de comércio e vários outros que estão com problemas e desconfianças em relação ao texto que virá por aí. Nós queremos aprovar a reforma tributária, que nós precisamos deixar claro que nós nunca vamos votar algo contra os produtores rurais. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Tempo e nas nossas plataformas. Obrigado, eu que agradeço, sempre à disposição. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui também. Até a próxima. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser.